E se a forma como a gente alimenta o nosso mundo estivesse mudando mais rápido do que a maioria de nós imagina? Pois é, nós estamos bem no meio de uma revolução energética. E ela não é uma opção, viu? É uma resposta urgente a uma crise que não para de crescer. Vamos entender juntos o que está acontecendo. Para a gente ter uma ideia dessa urgência, vamos começar com este número: 84 bilhões de dólares. Esse foi só o prejuízo segurado causado por eventos climáticos extremos apenas no primeiro semestre de 2025. Isso aqui não é um número abstrato no futuro, é o custo real, imediato da crise climática. É uma conta que já está chegando para a gente pagar. Só que os riscos, eles vão muito além da grana. Como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento já alertava em 2023, a crise climática ameaça a coesão social e a estabilidade política dos países. Ou seja, o que está em jogo não poderia ser mais sério. O mundo, então, está diante de uma escolha bem clara, uma escolha econômica. De um lado, a gente tem o custo de não fazer nada, com perdas de PIB, menos horas de trabalho e milhões de pessoas sendo empurradas para a pobreza. Do outro lado, a gente tem a oportunidade de construir um sistema mais forte, mais resiliente. E o pulo do gato é este: investir agora para diminuir as emissões é, na verdade, muito mais barato do que parar para se adaptar aos impactos devastadores lá na frente. E é justamente por causa desse cenário que a resposta global está ganhando uma força, assim, extraordinária. Nós estamos vendo uma mudança fundamental na forma como o mundo gera energia. Tá, mas como é que o mundo está respondendo a esse desafio tão urgente? A resposta está numa revolução silenciosa que, na verdade, já está a todo vapor. E este gráfico aqui, nossa, ele mostra isso de uma forma brilhante. Desde o ano 2000, a fatia das renováveis na eletricidade mais do que dobrou. Mas o mais impressionante está aqui embaixo. Olhem as linhas amarela, da solar, e azul, da eólica. Repara como elas estavam quase retas e, de repente, ali por volta de 2010, elas decolam. Não é uma tendência gradual, gente. É um crescimento explosivo. E essa ambição agora é oficial e global. Lá na COP28, as nações definiram uma meta muito clara: triplicar a capacidade mundial de energia renovável até 2030. É uma das metas de infraestrutura mais audaciosas que a humanidade já se propôs a fazer. E no coração dessa revolução toda, existem duas tecnologias principais que se tornaram, assim, as campeãs indiscutíveis dessa nova era de energia. Estes dois gráficos, lado a lado, contam a história impressionante da energia solar. No gráfico da esquerda, a gente vê a projeção da capacidade total de energia renovável até 2030. Vejam como a parte azul clara, que é a solar fotovoltaica, os painéis solares, vai crescendo até virar de longe a maior fatia de todas. Agora olhem para o gráfico da direita. Ele mostra as novas instalações a cada ano. Vejam a aceleração absurda nos últimos anos. A gente está falando de uma combinação de escala massiva e velocidade recorde. E os números por trás desse crescimento são de cair o queixo. Primeiro, a energia solar fotovoltaica vai ser responsável por 80% de toda a nova capacidade de energia adicionada até 2030. É muita coisa. Segundo, a China, sozinha, está instalando mais ou menos metade de toda a nova capacidade solar e eólica do mundo. E isso é resultado de uma política industrial muito estratégica. Isso nos leva ao terceiro ponto. Os preços dos painéis solares caíram absurdos. 60% desde 2022. E tudo isso junto leva a um marco histórico. Já em 2025, as fontes renováveis vão ultrapassar o carvão como a maior fonte de eletricidade do planeta. A energia eólica também não fica para trás, é uma força global, como esse mapa de capacidade instalada mostra bem. A China, de novo, na liderança com uma margem enorme. Mas olhem só que interessante as taxas de crescimento. O Brasil se destaca com um crescimento anual de quase 30%, mostrando como as economias emergentes estão acelerando muito rápido. E por falar no Brasil, que se destacou ali no mapa, vamos dar um zoom. O país oferece um vislumbre real do que um futuro de energia renovável pode ser, hoje. E aqui está o resultado. Em 2024, a matriz elétrica do Brasil era 89% renovável. Este gráfico coloca isso em perspectiva, mostrando o quão à frente o país está em comparação com outras grandes economias. É um feito realmente notável. Se a gente mergulhar na matriz brasileira, a gente vê que a energia hidrelétrica ainda é a base, com 60%. Mas o ponto crucial aqui é essa fatia de 25% que agora vem da energia eólica e solar. Elas não são mais fontes pequenas, marginais. Elas são um pilar central do sistema, e um pilar que não para de crescer. Isso prova que é totalmente possível integrar essas fontes em larga escala. Mas claro, apesar de todo esse progresso, a jornada ainda está longe de terminar.
Existem desafios gigantescos para garantir que essa transição seja rápida e, principalmente, justa para todo mundo. Basicamente, os obstáculos se resumem a 3 grandes áreas. Primeiro, o financiamento, a grana. Essa é a maior barreira, especialmente para as economias em desenvolvimento. Segundo, a infraestrutura. A gente vai precisar mais do que dobrar o investimento em redes elétricas. E terceiro, a equidade, que é garantir que essa transição seja justa e não deixe ninguém para trás. Este mapa ilustra muito bem o desafio do financiamento. Ele mostra o aumento do custo do serviço da dívida pública. Para muitos países, essa pressão fiscal crescente significa que o dinheiro que poderia ir para investimentos cruciais em energia, na verdade está sendo usado para pagar juros da dívida. É uma escolha que acaba travando a transição, né? Mas mesmo com esses desafios todos, existem sinais claros de otimismo. O investimento em energia limpa na América Latina cresceu quase 25% na última década. Chegou a 70 bilhões de dólares em 2025. Ou seja, o progresso está acontecendo, mesmo com os obstáculos. E isso nos leva à questão final. A revolução das energias renováveis chegou. Não há mais dúvida sobre isso. A tecnologia está aqui, os custos estão caindo e o impulso é global. Mas a pergunta que fica é: a gente vai conseguir construir um novo sistema de energia que não seja apenas rápido, mas que seja também justo e para todos? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o nosso futuro.